Voltamos aqui para a nossa segunda parte dessa nossa aula de tributário e agora nós vamos falar de um tema bastante importante na próxima questão de número 8, a respeito sobre um benefício constitucional muito requerido pelas pessoas, que é o Instituto da Imunidade Tributária. O benefício, um dos mais importantes em matéria tributária, é o benefício da imunidade. Esse é um tema que você precisa estudar. Doutores, a imunidade é um benefício dado pela Constituição que livra as pessoas de pagar impostos, tá? E aí um detalhe importante, a imunidade que cai na sua prova é a imunidade para imposto, tá bom? Imposto. Então não esqueça que a imunidade tributária é uma imunidade que alcança os impostos. Essa é a que cai na sua prova. Tem imunidade de outros tributos? Até tem. Mas a que cai na sua prova de primeira fase é a imunidade para imposto. E essa imunidade, ela está descrita dentro da Constituição Federal. Quando a pessoa é imunizada pela Constituição, por mais que ela pratique o fato gerador, ela não paga. Então, por exemplo, se ela é imune e tem carro, ela não vai pagar IPVA. Se ela é imune e tem casa, ela não vai pagar IPTU. Porque por mais que ela tenha praticado o fato gerador, ela fica imune. Pedro, mas e se essa propriedade for utilizada para outros fins? Por exemplo, a gente sabe que igrejas são imunes, partidos políticos são imunes, sindicato dos trabalhadores são imunes e entidades de educação e de assistência social sem fins lucrativos são imunes. Então você tem que tomar muito cuidado com essas 4 imunidades. Igrejas, as igrejas, qualquer religião, católica, evangélica, ubandista, sechonoye, qualquer religião é imune. Partidos políticos são imunes. Sindicato dos trabalhadores são imunes. E também entidades de educação e de assistência social. Só que qual é a ideia da Constituição? Que essas entidades explorem seu patrimônio para essa atividade. Então, por exemplo, o que você espera de um patrimônio da igreja? Atividade religiosa. O que você espera de um patrimônio do partido político? Atividades partidárias. De um sindicato, atividades sindicais. Só que, o que estava acontecendo no mundo real? Algumas dessas entidades que eu mencionei estavam alugando a sua propriedade a terceiros. E esses terceiros exploravam as propriedades como queriam. Vou dar um exemplo. Imagina uma igreja que tem um terreno vazio, um terreno lá em propriedade da igreja, e a igreja resolve alugar esse terreno para uma cervejaria. A cervejaria vai usar o terreno como galpão para guardar, estocar cervejas. Veja, o patrimônio é da igreja e está sendo usado para estocar cerveja. Pode? Doutores, depende. Se o valor do aluguel pago por essa cervejaria é revertido para propósito religioso, o Supremo disse que a imunidade permanece. Então, se a propriedade é da pessoa imune, como o meu exemplo, a igreja, e a igreja aluga essa propriedade para um terceiro, e esse terceiro usa essa propriedade para sua finalidade, então, nesse caso, a imunidade se preserva. Tudo bem? Mas cuidado que igreja só é imune a imposto. Entidades de sindicais, partido político, é só a imposto. Por isso, vamos olhar aqui a questão de número 9. Questão de número 9. Volta lá para a questão de número 9. Município X instituiu uma taxa a ser cobrada sobre o serviço público de coleta, remoção e tratamento de lixo. É a famosa taxa de lixo proveniente sobre imóveis. A igreja ABC, veja, aqui ele já fala que é uma igreja, com sede no município X, foi notificada da cobrança da taxa. Doutores, primeira pergunta, taxa de lixo pode cobrar? Taxa de tratamento e remoção de lixo? Pode, tá? Súmula vinculante 19. O Supremo já definiu que a taxa ela é constitucional. Não sei se você sabe, mas a taxa de lixo começou em São Paulo, por uma prefeita antiga em São Paulo chamada Marta. Na época até colocaram o apelido dela de Martaxa, né? Essa taxa de lixo. Nunca mais ela conseguiu se eleger em São Paulo, mas ela criou essa taxa de lixo e o Supremo já disse que ela é constitucional, súmula vinculante 19. Agora, a igreja paga a taxa? Claro que paga, porque a igreja só é imune a
imposto. Artigo 150, inciso 6, a linha B. A igreja só é imune a imposto, não a taxa. Então, taxa a igreja paga. Letra A, as igrejas são imunes? A imposto, a taxa não. Então, nesse caso, as igrejas não são imunes. B, a taxa é constitucional? Mentira, a taxa é constitucional. C, a taxa é inconstitucional? Mentira, a taxa é constitucional. D, a taxa é constitucional e as igrejas não são imunes. Perfeito, porque a igreja só é imune a imposto. Doutores, guarde essa súmula. Súmula vinculante 19, taxa de lixo. Súmula vinculante 41, taxa de iluminação pública. Cai muito essas duas taxas. Súmula vinculante 19, taxa de lixo, pode cobrar. Súmula vinculante 41, taxa de iluminação pública, não pode cobrar. Lembra que eu falei agora há pouco que faculdades, entidades de educação sem fins lucrativos são imunes? Falei agora há pouco, né? Igreja, partido político, entidades de sindicato dos trabalhadores e entidades de educação e de assistência social sem fins lucrativos. E a prova questionou o que significa ser uma entidade sem fins lucrativos. Doutores, não é que ela é de graça. Ser sem fins lucrativos significa que é uma entidade que usa toda a sua propriedade, todas as suas rendas para o exercício da sua atividade educacional. Ela não divide lucro. O que sobra de dinheiro nessa entidade é usado, revertido para a própria entidade. Então, por exemplo, tem várias universidades que são católicas. Então, elas não têm um cunho lucrativo, têm um cunho educacional. Então, elas são entendidas como sem fins lucrativos. Essas universidades católicas que não têm finalidade lucrativa, todo o dinheiro que ela cobra das mensalidades dos alunos é utilizado para pagar professor, é utilizado para pagar funcionário, é utilizado para melhorar a infraestrutura do prédio, da faculdade, mas não é para distribuir lucro. Veja, ela não é gratuita, você paga para estudar numa faculdade católica em regra, porém o dinheiro é revertido para a própria instituição. Então olha só a questão de número 10. O reitor, que é o dono da faculdade, né, que administra, na verdade, a faculdade, é uma faculdade privada sem fins lucrativos. Isso significa que as receitas, inclusive eventuais superávites, são integralmente reinvestidas no estabelecimento de ensino. E sabe qual foi o ponto dessa questão? Essa expressão aqui, ó, superávit. Doutores, o que quer dizer superávit? Significa que sobra dinheiro. Significa que essa faculdade, ela não dá prejuízo. Por exemplo, imagina que a faculdade, com arrecadação de mensalidades, arrecadou naquele mês 100 mil reais. 100 mil alunos pagantes. Isso é o que entrou de receita, mensalidade de alunos. E ela gastou no mês 80 mil reais para pagar professor, para pagar a conta de água, conta de luz. Então a gente vai chamar isso de despesas. Então veja, 100 mil de receitas e ela teve 80 mil de despesa. Quanto que sobrou para essa faculdade naquele mês? 20 mil, né? Isso é um saldo positivo, sobrou 20 mil. Que eu vou chamar esses 20 mil? Eu vou chamar de superávit. Superávit é quando sobra dinheiro. Se sobrou dinheiro, nesse caso, ela é superavitária. Doutores, ser sem fins lucrativos não significa que a entidade tem que dar prejuízo. Não significa que a entidade tem que ser gratuita. Basta que ela pegue todo o dinheiro e aplique dentro dela, que é o caso dessa faculdade que nós estamos vendo no enunciado da questão 10. E ela deseja saber se está correta a cobrança de imposto efetuado pelo fisco. Não está, né, pessoal? Porque se ela é uma entidade sem fins lucrativos, mesmo que sobre dinheiro, ela pega todo o dinheiro e aplica no estabelecimento, ela é imune a imposto. Mas o fisco negou a pretendida imunidade sob o argumento de que a instituição de ensino auferia lucros. Mentira! Ela não é lucrativa, ela é apenas superavitária. O lucro, doutores, se estaria caracterizado se ela pegasse o dinheiro e desse para um funcionário passear, para o chefe fazer uma viagem internacional, aí seria lucrativa.
Letra A, o fisco agiu corretamente? Claro que não, né? O fisco não agiu corretamente. B, o fisco agiu corretamente? Não, não agiu corretamente. C, o fisco não agiu corretamente, pois não há impedimento à distribuição de lucro pelo estabelecimento? Claro que há impedimento, né? Há impedimento. D, o fisco não agiu corretamente, pois, para que seja concedida tal imunidade, a instituição não precisa ser deficitária, ou seja, ela não precisa dar prejuízo, desde que o superávit, ou seja, o seu saldo positivo, o que sobra, seja revertido para suas finalidades. Que questão, que alternativa bonita essa, né? Então a gente vai marcar aqui como alternativa certa a letra D. Tudo bem? Alternativa certa na questão 10, letra D de dado. Galera, guardem sobre a imunidade tributária. Ó, já falei de competência, falamos de princípios, e aí eu peço para você prestar atenção no princípio da legalidade, anterioridade e irretroatividade, e agora eu trabalhei com vocês imunidade tributária. Quero voltar lá no questão 8, que essa questão 8 foi uma questão bem peculiar, porque ela cobrou conhecimento de súmula vinculante do Supremo. Súmula vinculante tem que ser do Supremo, né? Então, o que eu quero é te lembrar de algumas súmulas vinculantes importantes para você guardar para sua prova de primeira fase, tá? Não é tão comum aparecer jurisprudência de súmula vinculante na primeira fase, mas acontece como já aconteceu. Então, portanto, eu quero aqui registrar algumas súmulas importantes. Já falei de duas, que é a súmula 19, a vinculante 19, e a súmula vinculante 41. Agora eu quero falar de mais algumas. Vamos ler a questão de número 8. Volta lá na sua apostila, questão de número 8 de direito tributário. Pedro, onde que está essa apostila? Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem um link para você acessar o Classroom da Google, do Max Juris, e tem o código da turma para você acessar, o código de acesso. Ao acessar o código, você vai verificar tanto o cronograma das nossas aulas, né, quando que a gente vai postar o próximo vídeo. De segunda a quinta, a gente sempre está postando um vídeo inédito até o dia 16 de julho. Olha lá no nosso cronograma. E também tem a apostila para você fazer o download. Se você quiser imprimir ou se você quiser ver pelo computador, da forma que você achar melhor, tá bom? Vamos lá para a questão 8. João é um advogado tributarista e é procurado para orientar a empresa L a respeito do comportamento da jurisprudência do STF em matéria tributária. Como assistente de João, assinale a opção que veicula enunciado com efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e administração pública direta e indireta. Vamos lá. Primeira, na entrada de uma mercadoria importada oriunda do exterior, é legítima a cobrança do ICMS por ocasião do desembaraço aduaneiro. Perfeito. Súmula vinculante 48. Galera, quando você traz uma mercadoria do exterior, você vai ter que pagar ICMS. Não importa se você é uma pessoa física ou jurídica. Quando você traz lá produto eletrônico na sua bagagem, você vai ter que pagar ICMS. Porque está descrito na Constituição que a entrada da mercadoria em território nacional incide ICMS. É o chamado ICMS na importação. Letra B. Ainda quando alugado a terceiros, o imóvel pertencente a qualquer uma das entidades referidas pelo artigo 150, inciso 6, a linha C, que é a imunidade tributária para imposto, permanece imune ao IPTU. Perfeito, lembra que eu falei? Mesmo que a entidade imune alugue para terceiros, se ela pegar o dinheiro e aplicar para suas atividades, ela continuará imune. Vírgula, não importando a finalidade a que os aluguéis se destinem. Aí tá errado, né? Porque importa, ela tem que aplicar o aluguel exatamente para a finalidade a que se destina. Letra C. A norma legal que altera o prazo de recolhimento da obrigação tributária, veja, quando você recebe um tributo, você tem 30 dias para pagar. Isso é a regra geral do artigo 160 do CTN. Mas esse prazo pode ser alargado de acordo com o CTN. E quando ele é alargado, ele tem efeitos imediatos, tá? Então, diz lá na letra C, a norma legal que altera o prazo de recolhimento da obrigação tributária está sujeita ao princípio da anterioridade? Não, né, galera? Não está sujeito.
súmula vinculante 50. Acabei pulando aqui, ó, na letra B é súmula vinculante 52, tá? Na letra C, súmula vinculante 50. Doutores, quando você altera a data de vencimento de um tributo, você não está sujeito, ao princípio da anterioridade, tá bom? Os efeitos são imediatos, súmula vinculante 50. Você só precisa do princípio da anterioridade quando é para criar tributos ou quando for para aumentar. Ou é para criar ou é para aumentar. Letra D. A exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade do crédito tributário é constitucional? Claro que não, é inconstitucional. Inconstitucional. Súmula vinculante 28, tá? Eu não posso ser obrigado a entrar com uma ação, ter que depositar o valor do tributo devido. Claro que não precisa. O depósito é uma opção, não é uma imposição, tá? O juiz não pode me obrigar a pagar o tributo para discutir judicialmente o crédito tributário. Súmula vinculante 28. Guarde essas súmulas aqui para sua prova, tá bom? Doutores, outro tema que eu queria trabalhar com vocês a partir da questão 11 é um tema que cai bastante em prova. Normalmente, quem paga o tributo é a pessoa que pratica o fato gerador. Então, por exemplo, se eu tenho um carro, quem vai pagar IPVA sou eu, porque eu sou o dono do carro. Se eu tenho uma casa, quem vai pagar IPTU sou eu, porque eu sou o dono da casa. Mas existem situações que a lei prefere dar a uma outra pessoa a responsabilidade de pagar o tributo. Exatamente. A lei, ela tem a permissão de obrigar um terceiro a pagar um tributo no seu lugar. Então acontece em alguns casos de que quem vai pagar o tributo não é quem praticou o fato gerador, mas é a pessoa que a lei escolheu. Por exemplo, você morreu, quem vai pagar o seu tributo é você? Não, é o seu espólio. Se você tiver uma criança que tem uma casa, seu filho ganhou uma casa do seu avô, o seu filho tem como pagar o imposto? Não, quem vai pagar é você que é pai. Então, às vezes, a lei estabelece que uma outra pessoa vai pagar o tributo no lugar daquele que praticou o fato gerador. E dos casos que mais cai na prova é esse da questão 11, que é quando a pessoa adquire o estabelecimento comercial de outra. Imagina que eu tenho uma loja, uma pizzaria, como a prova aqui pergunta de pizzaria, eu vou usar o mesmo exemplo. Imagina que eu tenho uma pizzaria, cansei de comer pizza e quero vendê-la para você. Eu sou o dono, tenho que pagar as minhas dívidas tributárias, mas eu decido vender a minha pizzaria para você. Quando você compra a minha pizzaria, você compra o bom e o ruim. Então você compra a pizzaria com todas as dívidas tributárias que ela tem. Quando você adquire um estabelecimento comercial, seja você pessoa física ou pessoa jurídica, quando você compra a minha pizzaria, você compra não só as massas, os equipamentos, os funcionários, você também compra as minhas dívidas junto. Ah, Pedro, mas se eu fizer um contrato? Lembra que contrato não tem valor nenhum para o direito tributário. A responsabilidade é sua. Você é que responde por ela. Tudo bem? Desde que você mantenha o mesmo ramo. Então, primeiro requisito, para que o comprador responda, vou escrever aqui embaixo, ó. Primeiro requisito para que o comprador responda pelas dívidas. Esse comprador, no meu exemplo, você tem que continuar no mesmo ramo de atividade, tá? Então você tem que continuar no mesmo ramo. Eu vendi minha pizzaria para você. Você transformou essa pizzaria numa indústria. Aí você não vai responder pelas minhas dívidas. Aí quem responde sou eu. Você só responde pelas minhas dívidas na minha pizzaria se você comprar a minha pizzaria e continuar no mesmo ramo. Doutor, você pode mudar o nome, pode mudar a fachada, o que interessa é o ramo, tem que continuar no mesmo ramo. E segundo, você responde por tudo sozinho se eu, Pedro, que te vendi, demorar mais que 6 meses para abrir outro negócio. Tá? Se quem te vendeu, no caso eu, demorar mais de 6 meses para abrir outro negócio, é você que responderá por tudo, tá? Então, se eu, Pedro, resolvo vender a minha pizzaria para você e você continua no mesmo ramo, você tem que pagar as dívidas dela. Desde que eu não abra outro estabelecimento em 6 meses.
Porque se eu abrir outro estabelecimento, aí eu respondo primeiro e você responde depois. Agora, se eu ficar, eu antigo dono, mais de 6 meses para abrir outro negócio, quem responde por tudo é você. Então você responderá se você comprar um estabelecimento e continuar no mesmo ramo, e se quem te vendeu demorou mais de 6 meses para abrir outro negócio. Pedro, e se a pessoa abrir outro negócio em menos de 6 meses? Aí o vendedor responderá primeiro, no meu exemplo eu, e você responde em segundo lugar. Deu para entender? Se eu, Pedro, vender a minha empresa para você e daqui 2 meses abrir outro negócio, eu responderei primeiro e você responderá subsidiariamente. Agora, se eu, Pedro, vendo a minha loja para você, você continua no mesmo ramo e eu, Pedro, me aposente, não abra nenhum outro negócio, a responsabilidade vai ser só sua. Então, quando a prova traz que alguém comprou o estabelecimento de outro, verifique essas duas informações. Primeiro, se a pessoa abriu outro estabelecimento se a pessoa que comprou continuou no mesmo ramo. E segundo, se quem te vendeu abriu outra loja ou ficou quietinho no prazo de 6 meses. Vamos para o nosso enunciado. Pizza Aqui, empresa do ramo de restaurantes, adquiriu a empresa Pizza Já. Então, Pizza Já era a empresa com as dívidas. E a Pizza Já foi adquirida pela Pizza Aqui. Tá? Então, Pizza Já foi vendida para a loja, para a pessoa jurídica Pizza Aqui. Primeira pergunta que eu tenho que saber. Pizza Aqui continuou no mesmo ramo? O próprio enunciado diz, né? Continuando a exploração desse estabelecimento sob outra razão social. Interessa saber a razão social? Não. O que interessa saber é o ramo. Se quando você vendeu, você continuar, a pessoa que comprou continuar no mesmo ramo, é isso que me importa. Aí eu te pergunto, nesse caso, Pizza Aqui, que é a nova pizzaria, responde solidariamente? Não é solidário. Ou é subsidiário ou é integral. B. Caso a Pizza Já, que era a antiga empresa, prossiga na exploração da mesma atividade dentro de 6 meses, a nova pizzaria, que é a Pizzaria Aqui, responderá subsidiariamente pelos tributos devidos. Perfeito, né? Porque eu só respondo integralmente, eu que comprei, se a pessoa que me vendeu ficar mais de 6 meses sem abrir outro negócio. Então, possivelmente, a alternativa certa é a alternativa B. Vamos ver a letra C. Caso a Pizza Já, que é a pizza que foi vendida, mude de ramo de comércio dentro de 6 meses, contados da data da alienação, a nova pizzaria será integralmente responsável? Não, né, doutores? Aqui ela seria subsidiariamente. Subsidiariamente, porque o prazo é que importa, né? Então aqui seria subsidiariamente. Por isso está errado a letra C. Opa, tá 2 vezes aqui a letra C. Vamos ver a letra D. Caso o negócio jurídico não fosse a aquisição, mas a incorporação, esta última estaria isenta de qualquer... Doutores, não importa se foi incorporação, se foi fusão, se foi aquisição, não importa o tipo de operação societária. O que importa é isso que eu falei. Mesmo ramo de atividade. Tudo bem? E o prazo de 6 meses, nesse caso concreto de aquisição. Tá bom? Ah, Pedro, qual artigo eu tenho que estudar melhor esse tema? Artigo 133 do CTN, tá? Para você estudar melhor esse tema, artigo 133 do CTN. Galera, quando você está responsável por uma dívida tributária de alguém, ou até mesmo sua própria dívida, você não responde só sobre o tributo, você responde pelo crédito tributário. Pedro, o que é crédito tributário? Crédito tributário é valor do tributo mais
juros mais a multa. Tá? Quando você responde por uma dívida tributária sua ou de alguém, você responde por todo o crédito, tributo mais juros mais multa. A não ser que você se beneficie daquilo que a gente chama de denúncia espontânea. Pedro, o que é denúncia espontânea? Doutores, a denúncia espontânea ela existe quando a pessoa vai espontaneamente à repartição pública e diz assim, ó, devo, não nego, quero pagar agora. Imagine que você tem uma casa e você não paga IPTU. Mas não é porque você não quer pagar, é que o carnê nunca chegou. E como o carnê nunca te foi enviado, você também nunca se interessou muito em saber e deixou pra lá. Só que você não tem dormido direito, você tá com peso na consciência. Você tá triste porque você não tá pagando IPTU. Então você resolve até a prefeitura e diz, prefeitura, devo, não nego, pago agora. Você pode se beneficiar da denúncia espontânea. Quando você vai até o ente público espontaneamente confessar que você está devendo um tributo e que ele ainda não foi cobrado de você nem pelo lançamento, nem pela execução fiscal, você pode se beneficiar da denúncia espontânea. Você não pode ter recebido o lançamento. Se recebeu e agora está reclamando, já era. Você tem que se confessar espontaneamente, antes da cobrança chegar para você. Qual é o benefício? Você paga o tributo, afinal você praticou o fadirador. Você paga os juros, porque você está em atraso, mas você não paga a multa. Quando você se vale do benefício da denúncia espontânea, que significa confessar que não pagou e quer pagar agora, de forma voluntária, antes da cobrança chegar na sua casa, você já foi lá de forma voluntária e confessou que está devendo, você vai ter que pagar o tributo, juros, mas não paga a multa. É isso que descreve o artigo 138 do CTN, chamado de denúncia espontânea. Tudo bem? Só que de acordo com a jurisprudência, né, dos tribunais, você tem que pagar à vista, tá? Você não pode pedir para parcelar, não. Denúncia espontânea é para rico. Não adianta você chegar e falar, mas eu quero parcelar em 60 vezes. Aí já era. Se quiser parcelar, a multa volta. Só se aplica a denúncia espontânea se o pagamento for à vista. Pedro, qual a alternativa certa? A, B, C ou D? A alternativa certa é a letra D de dado, né? Essa aqui foi mamão com açúcar, né? Quando essa questão caiu na prova, o pessoal até chorou de emoção de tão fácil que foi essa alternativa. Pedro, mas é assim que cai? É uma questão da prova. Às vezes o examinador está de bom coração e põe uma questão facílima para você estudar. Uma vez o coordenador do exame de ordem da OAB fez uma audiência pública e contou como é que funciona. Ele disse que no banco de dados da Getúlio Vargas tem perguntas fáceis, médias e difíceis. E aí o sistema faz um sorteio e coloca as questões lá. E aí sorteou uma questão fácil, né? Vamos começar então a orar para que na sua prova só caia a questão que você tenha estudado, né? Se você não estudou nada, impossível a prova vir em branco. Então, teremos um problema, né? Estude. Doutores, o que eu acabei de falar? Que quando você responde por um tributo, em atraso, na verdade você não responde só pelo tributo, né? Você responde pelo tributo, juros e a multa. Você responde por todo o crédito tributário. Olha a questão 13. Uma pessoa jurídica, no meu enunciado aqui, XXX, ela está devendo... Ela é devedora de um tributo. Ela está devendo, cadê aqui? Devedora, de contribuição social sobre o lucro líquido. Além da multa, porque provavelmente, né, não pagou na data, e além dos juros. Legal, como eu acabei de falar, né? Em relação ao exercício de 2014. O crédito foi devidamente constituído por meio do lançamento, agora já era, ela não pode mais pedir denúncia espontânea, porque já tem crédito constituído. E sua exigibilidade se encontra suspensa, ou seja, eles não podem exigir o pagamento por força de um recurso administrativo. Quando você entra com um recurso administrativo, diz a lei que isso impede o fisco de te cobrar enquanto o recurso não for respondido. Só que no ano de... Isso foi em 2014. Só que no ano de 2015, diz o enunciado, que a pessoa jurídica XXX, o que aconteceu com ela?
ela foi incorporada pela pessoa jurídica ZZZ. Doutores, quando você incorpora uma empresa, você incorpora o bom e o ruim. Você incorpora o ativo e o passivo. Quem passa a responder agora por essas dívidas da pessoa jurídica XXX? A ZZZ. Porque você incorpora o bom e o ruim. Sobre esse tema, no tocante ao crédito tributário da empresa XXX, assinale a afirmativa correta. A incorporadora é responsável apenas pelo pagamento do tributo e dos juros? O que a gente acabou de falar, meu filho? Que é tributo, juros e multa. E ele não pode mais pedir denúncia espontânea porque já veio o lançamento na casa dele. Então a letra A está errada, porque não é apenas tributo, juros e multa. 2. A incorporadora é integralmente responsável pelo pagamento do tributo, pelo pagamento da multa e pelo pagamento dos juros. Exatamente isso. Alternativa B de bola. Súmula. Para você anotar a fundamentação legal dessa resposta. 554 do STJ. Pedro, é fácil assim? É fácil. O problema é que você está fazendo a questão agora comigo. No dia da prova, tem emoção, né? Você fica nervoso. Ou no dia da prova você já esqueceu tudo porque você estudou isso há um ano atrás. Por isso, doutores, tem que revisar. Revise com frequência a matéria, porque eu tenho certeza que você vai se dar bem. Ó, vamos só aqui ver a letra C. A incorporadora é responsável apenas pelo tributo? Não, né, meu amigo? Já falei que é tributo, juros e multa. D. A incorporadora não é responsável? Aqui seria ótimo, né? Mas quando você compra uma empresa, você compra o bom e o ruim. E, doutores, isso não é só para empresa não, tá? Isso vale também para quem compra carro, quem compra casa. Você compra o bom e o ruim. Ah, Pedro, mas se eu fizer um contrato de compra e venda dizendo que eu não respondo por nada, isso não tem valor para o direito tributário. Isso só tem valor para o direito civil. Para o direito tributário, isso não tem valor. Próxima questão, 14. Estamos terminando aí, hoje são 17 questões que nós vamos trabalhar aqui. Uma obrigação tributária referente ao imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, que é o ICMS, teve seu fato gerador ocorrido em 1º de junho de 2012. Então, quando você pratica o fato gerador, já era, né? Agora você tem que pagar o tributo devido, porque você praticou o fato gerador. Então aqui, ó, fato gerador praticado, já era, agora você tem que pagar o tributo. Isso aconteceu em janeiro de 2014. A inscrição em dívida ativa, porque como você não pagou, né? Seu nome foi inscrito em dívida ativa em junho de 2014. A execução... aqui foi janeiro. O fato... Perdão, pessoal, ó. Vamos fazer aqui a leitura completa, né? Vamos apagar, fazer direitinho, ó. O fato gerador aconteceu em junho de 2012. Fato gerador, junho de 2012. O débito foi objeto de lançamento, é o nome do boleto, em janeiro de 2014. Lembra que tinha 5 anos? Foi até rápido, né? Você não pagou. O que aconteceu? Colocaram seu nome em dívida ativa. Sabe o que é dívida ativa? É como se fosse um Serasa, um SPC. Mostrar que você não paga tributo. Você é um mau pagador de tributo. Isso aconteceu em junho de 2014. Como você não fez nada, ajuizaram uma execução fiscal contra você e esse ajuizamento aconteceu em outubro de 2014. E em 2015, olha só, teve a ordem para citar você como devedor. Isso aconteceu em março de 2015. Olha o que aconteceu. O juiz proferiu o despacho nos atos, certo? Considerando que o contribuinte, que é o devedor, vendeu, alienou todos os seus bens sem reservar dinheiro para pagar o tributo. É a síndrome do desapego, né? Estou sendo cobrado, não quero ter mais nada em meu nome, me livro de tudo. A prova quer saber. Assinale a opção
que indica o marco temporal, segundo o CTN, caracterizador da fraude à execução. E por que é fraude? Porque você vendeu patrimônio, meu amigo. Você não pode vender patrimônio se você vai ser cobrado da dívida tributária. Mas quando, Pedro, que eu considero fraude? A partir do momento que o meu nome está inscrito em dívida ativa. De acordo com o artigo 185 do CTN, quando você tem o seu nome em dívida ativa, se você, lá no SPC, no Serasa, se você começar a vender patrimônio sem reservar bens para pagar a sua dívida, isso é uma fraude. Por mais bem intencionado que você esteja, isso é uma fraude. Qual é a alternativa? Que diz que a partir da dívida ativa, você não pode mais vender patrimônio. Seria aqui no meu caso, 2 de junho de 2014. Portanto, a letra B de bola. Porque é o momento em que seu nome está em dívida ativa, se presume fraude à execução. Cuidado, no direito civil, você vai aprender lá com o Vinícius, professor de processo civil, que no direito civil a fraude é quando eu for citado em execução, que nesse caso seria março de 2015. Mas em direito tributário, não. Em direito tributário é a partir da data em que meu nome já está inscrito em dívida ativa. Então, portanto, questão número 14, qual é a letra certa? A letra B de bola, 2 de junho. Maravilha, meus amigos? Doutores, a pessoa jurídica, questão 15, ABC, verificou que ela tem débitos de imposto de renda e decidiu fazer um parcelamento. Isso é muito comum no direito tributário. A pessoa está devendo, não tem dinheiro para pagar a dívida, o que ela faz? Parcela, divide o valor em alguns parcelamentos. Hoje nós temos parcelamento, por exemplo, em 90 meses. Você pode pagar até em 90 meses. Depende do ente federativo, tá? E do valor da dívida. E por que ela pediu um parcelamento? Porque ela precisa de uma certidão de regularidade fiscal. Doutores, o que é certidão? É um documento que atesta um fato. Certidão é um documento que comprova, atesta um fato. No direito tributário, quando eu preciso de uma certidão que diz que eu estou regular com o fisco, estou sem dívidas com o fisco, essa certidão tem um nome. Certidão negativa de débito. Por que ela é negativa? Porque ela nega débitos. Então ela é um atestado que nega débitos. Certidão negativa de débitos. Quando eu estou devendo tributos, qual é o nome da certidão quando você está devendo tributo? Se quando eu não estou devendo ela é negativa, quando eu estou devendo ela é uma certidão positiva de débitos. É lógico assim, doutores. Se ela é negativa de débito é porque eu não estou devendo. Se ela é positiva de débito é porque você está devendo. Só que existe uma outra certidão, e é essa que a prova gosta de perguntar, quando eu estou devendo, mas eu estou demonstrando que eu tenho boa fé e que você pode confiar em mim que eu vou pagar. Eu estou devendo, mas tenha fé que eu vou te pagar, porque eu sou uma pessoa honesta. É a chamada certidão, presta atenção, positiva, porque você está devendo, mas ela tem efeitos como se fosse uma certidão negativa. Olha que bonito. Certidão positiva, porque você está devendo, mas ela tem os mesmos efeitos jurídicos de uma negativa. E por que existe essa certidão? Porque eu confio em você e você vai pagar. Quando que ela pode ser emitida? 3 situações. O tributo ainda não venceu, então ela pode ser emitida. Quando o tributo não venceu, não significa que você não vai pagar. Mas também não significa que você vai, né? Eu acredito que você vai, mas não estou comprovando. Então, portanto, eu emito uma certidão positiva, porque você está devendo, mas essa certidão positiva ela vai ter efeitos de certidão negativa, porque não venceu o tributo. Outra hipótese que eu posso emitir essa certidão. Quando você pede um parcelamento, ou quando você deposita o valor judicialmente ou administrativamente. Ou quando você entra com recurso
Judicial ou administrativo? Terceira opção. Quando você está em execução fiscal, mas você faz a garantia do juízo. Isso tudo, doutor, está no artigo 206 do CTN. Artigo 206. Você está devendo, mas eu tenho boa fé de que você vai me pagar. Nesse caso, doutores, eu não emito uma certidão negativa, porque você está devendo, mas eu emito uma certidão positiva de negativa. E quem participa de licitação, as empresas pedem muito isso. Na verdade, os órgãos públicos, né? Quando a empresa vai participar de uma licitação, eu não quero contratar quem está devendo para mim, né? Então, o poder público é a mesma coisa. Então, quando você vai participar de uma licitação, me comprova que você não está devendo. Então, por isso, eu preciso de uma certidão de regularidade. E foi isso que a empresa fez. Após regular a adesão ao parcelamento e diante da inexistência de quaisquer outros débitos, a contribuinte apresentou um requerimento para a emissão da certidão. Letra A. O que o fisco tem que fazer? Deferir o pedido, já que o parcelamento é causa de extinção. Não, doutores. Parcelamento extingue crédito. Porque eu só extingo o crédito se você pagar. Eu não sei se você vai pagar o parcelamento inteiro. Imagina, você divide em 60 meses. Eu só vou saber se você pagou tudo daqui 5 anos. Então não extingue, suspende. B. Indeferir o pedido, pois a certidão somente após o pagamento integral? Não, né, doutores? Porque eu tenho fé que você vai pagar. C. Deferir o pedido, já que o parcelamento é causa de suspensão da exigibilidade. Perfeito, né? Quando você parcela, o que acontece com o tributo? Ele fica suspenso até eu saber se você vai pagar tudo ou não. 151, inciso 6. Como é que eu sei se vai pagar tudo? Então, eu suspendo a cobrança até eu ter certeza. D. Deferir o pedido, já que o parcelamento é causa de exclusão? Não, doutores. Não é causa de exclusão. Pedro, onde eu vejo as hipóteses de exclusão? No artigo do CTN. Tá? Isenção e anistia é que exclui o crédito. Parcelamento suspende, tá? Isenção e anistia, de acordo com o artigo 175 do CTN, é que exclui o crédito tributário. Então, portanto, marque aí na sua apostila, no seu material, questão número 15, a letra C é a letra correta. Maravilha? Vamos avançando aqui agora para a questão de número 16, meus amigos. Questão de número 16. O Estado A ajuizou uma execução fiscal. Que pena, né? A execução é a forma mais gravosa para o devedor e ele vai ter que pagar o tributo. Com o objetivo de cobrar o ICMS. Nesse sentido, requereu em sua petição inicial que após a citação fosse determinada a imediata indisponibilidade. Tá errado, doutores, ó. Eu não posso pedir a indisponibilidade de bens. Por que não? Porque primeiro é a penhora. Primeiro, peço a penhora. Se não achar nada, se não achar, aí sim pede a indisponibilidade. Primeiro, eu, credor, né? Tô te cobrando de uma dívida, eu, ente público. Primeiro eu peço a penhora do seu patrimônio, o bloqueio do patrimônio que você já tem. Se eu não achar patrimônio nenhum, e aonde eu procuro? No banco, pelo Bacen-Jude, procuro nos cartórios de imóveis, pelo Infojude, procuro no Detran, pelo Renajude, né? Então eu procuro no banco, procuro no cartório dos imóveis e também procuro no departamento de trânsito, para ver se você tem carro, caminhão, enfim. Doutores, se eu não achar nada, aí eu posso ir atrás pedindo a indisponibilidade. O que é indisponibilidade? É quando eu faço bloqueio total, ainda mais para o futuro. Aquilo que você pensa em comprar já está bloqueado.
porque eu peço a indisponibilidade. Mas isso só pode ser feito depois que eu esgoto todas as outras formas na busca de bens. E quem nos diz isso é o STJ, pela súmula 560. Olha como cai súmula em direito tributário, tá? Súmula 560, tá dizendo isso, que eu só posso pedir a indisponibilidade de bens depois da penhora, em que eu esgoto todas as formas de busca. Bom, então nesse caso, o juiz, ele deve indeferir o pedido, porque a decretação da indisponibilidade de bens e direitos ocorre somente após o insucesso do pedido de constrição sobre ativos financeiros. Embora desnecessária qualquer outra providência, tá errado, né? E não é só ativos financeiros, não é só no banco. Eu tenho que procurar no cartório de imóveis e eu tenho que procurar no Detran. Quando eu esgotar todos, eu tenho que provar que eu fiz isso. Aí eu posso pedir a indisponibilidade de bens. B. Ocorre somente após a expedição de ofícios aos registros públicos do domicílio do executado, embora desnecessário. Mentira, não adianta só ir no cartório. C. Ocorre somente após o exaurimento das diligências na busca por bens penhoráveis. Perfeito! Primeiro eu tenho que penhorar, vou atrás de todos os patrimônios. Quando eu esgotar, exaurir, aí sim eu posso pedir a indisponibilidade. Letra D. É impossível durante a execução fiscal. Não, né? É possível. Então, portanto, a resposta certa nessa questão seria a letra C de casa. C de coração. E aí, estão firmes comigo? Estão fortes aí? Atentos às questões? Vamos à nossa última questão do dia. Vamos à nossa questão de número 17, a última que está aí na sua apostila. Diz assim: em 2007, a pessoa jurídica Y recebeu uma notificação para pagamento de IPTU. Em 2014, diante da constatação de que a contribuinte não havia apresentado qualquer impugnação e nem realizado o pagamento, o município ajuiza a execução. É o que acontece, né? Você foi lançado. Vamos escrever aqui. Você foi lançado e não pagou, agora o seu futuro vai ser uma execução fiscal. Quanto tempo eu tenho para fazer isso? 5 anos. E qual é o nome desse prazo? Se é prazo de ação, é prazo de prescrição. Tem a musiquinha, né? Do lançamento à execução, são 5 anos de prescrição. Tá bom? Para você não esquecer. Do lançamento à execução, são 5 anos de prescrição. Doutores, considerando os fatos narrados e a disposição da Lei 6.830, a Lei 6.830 é a nossa lei de execução fiscal. O juiz, ao analisar a inicial, letra A, poderá de ofício reconhecer e decretar a prescrição somente depois de ouvida a Fazenda Pública? Galera, olha só. Quando que foi dado o lançamento? 2007. Quando que ajuizaram a execução? 2014. Tá no prazo? Claro que não. 8 anos de demora. Não pode. 2007, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 7 anos de demora. Não pode. Mas ele precisa ouvir a Fazenda Pública? Não precisa. A prescrição ela pode ser decretada de ofício, sim. Súmula 409 do STJ. B. Poderá de ofício reconhecer e decretar a prescrição somente depois de ouvida a Fazenda Pública e o contribuinte. Não precisa ouvir ninguém, meus amigos. Não precisa ouvir ninguém, nem a Fazenda Pública, nem o contribuinte. C. Poderá decretar a prescrição de ofício independentemente da prévia ou oitiva da Fazenda Pública. Perfeito! Eu não preciso ouvir a Fazenda Pública para decretar a prescrição. D. Somente poderá decretar a prescrição se esta vier a ser suscitada pelo contribuinte. Também não, né? Doutores, matérias reconhecidas de ofício, o juiz não precisa que aquela matéria seja arguída. Ele pode sozinho reconhecer.
O próprio artigo de processo civil, se eu não me engano, o artigo 332 do processo civil, diz que é possível sim que o juiz reconheça prescrição e decadência de ofício. Não precisa ouvir ninguém para decretar de ofício. Súmula 409 do STJ. E com essa pergunta a gente termina o nosso curso na minha parte de Direito Tributário sobre resolução das questões de primeira fase. Doutores, se você estudar, revisar a matéria, cercar com todas as informações que você tiver, eu tenho certeza que o resultado será a sua aprovação. Lembre-se que você pode errar metade, você só precisa acertar 40 pontos. Portanto, fique firme, continue nos estudos, em breve a gente se vê na segunda fase. Se você escolheu o Direito Tributário, você pode vir com a gente aqui pelo Max Juris. E caso você esteja procurando um curso completo para a primeira fase, convido vocês a conhecerem o Max OAB, que é o curso que nós temos todas as 17 disciplinas com um excelente time de professores, que eu tenho certeza que vai te preparar com as informações necessárias para você ser aprovado neste próximo exame, tá bom? Um grande abraço a vocês e até mais!